Muito boa tarde a todos e todas. A gente está começando agora mais uma palestra da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Rondônia, Campus Cacoal. Para quem não me conhece, eu sou Marge Mendes e sou professora de inglês do Campus Cacoal, e eu vou receber hoje a Flávia Carneiro da Cunha Vilela, que vai ministrar a palestra intitulada AMIA, a Inteligência Artificial na Educação em Língua Inglesa. Apresentando a Flávia, né, ela é coordenadora de inovação da Spot Educação, cultura inglesa e outras marcas de educação em línguas, robótica e formação docente para o bilinguismo. Ela possui certificação Google Innovator e é responsável pelos testes e pela implementação da AMIRA na rede Cultura Inglesa do Brasil. Então, antes de passar a palavra para ela, eu queria dizer que, caso você tenha algum comentário, alguma pergunta sobre a apresentação, você pode escrever nos comentários, que depois da fala da Flávia, a gente vai responder tudo. Tá certo? Então, Flávia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, e eu passo a palavra para você. Marjorie, é um prazer estar aqui hoje, falando para vocês um pouquinho sobre inteligência artificial na educação. E a gente vem na cultura inglesa trabalhando com essa plataforma desde do fim do ano passado, e a gente quer mostrar para vocês um pouquinho do que é a plataforma, qual a experiência do aluno, e quais são os dados e o progresso que a gente espera que os nossos alunos consigam. Então, vou dividir minha tela aqui para começar a falar um pouquinho da plataforma. Então, basicamente, a AMIRA ela é uma plataforma de leitura em voz alta na língua inglesa que utiliza inteligência artificial. Sempre que eu vou falar de tecnologia, né, e sempre que eu vou falar de inteligência artificial, eu gosto muito de citar uma frase do Steve Jobs, que nunca o que a gente faz tem que ser somente pela tecnologia, mas sim pelas pessoas, e como a tecnologia pode ajudar as pessoas. A inteligência artificial na educação, ela não vem para substituir o papel do professor, mas sim para ajudar o professor. Essa é a Mira. Atualmente, ela tem só esse aspecto. Os desenvolvedores já estão pensando em colocá-la como um homem, diversas cores de pele, cabelo. Vai ter uma customização mais avatar, para ser mais global. E o que é a Mira? Ela é uma plataforma de inteligência artificial responsável pelo desenvolvimento linguístico dos alunos. Ela começou com uma startup no Vale do Silício, na região de São Francisco, e esse time de desenvolvedores inclui especialistas em leitura e especialistas em inteligência artificial da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Dito isso, essa plataforma já ganhou vários prêmios importantes, e eu considero esses como sendo os 3 prêmios mais importantes que a plataforma ganhou. O primeiro, o X-Prize, é o prêmio do Elon Musk, e a Mira ganhou esse prêmio. Outro prêmio bastante importante, onde diversas startups hoje, empresas renomadas também passaram, que é o SXSW, e ela ganhou em 2019 como sendo um dos 8 melhores lançamentos do ano. Esse festival de tecnologia é o mesmo no qual tanto o Twitter como a Uber e a Airbnb ganham esses prêmios. E também fui selecionada no Global Education Summit, que é um fórum de educação na China. O que a Mira desenvolve? Ela desenvolve, primeiramente, a fluência de leitura, a pronúncia, mas não somente isso, também o vocabulário, porque o aluno vai ter um maior encontro com aquelas mesmas palavras, e a compreensão. Por quê? A gente acredita, a gente ainda está testando isso, que o aluno ele começa depois, com o uso da plataforma, não somente ler,
mas passar a ler é como a gente chama em word chunks. Ele escolhe pedaços, então, em vez dele ler dever de casa, ele lê fazer dever de casa. E com isso ele vai desenvolvendo também a sua compreensão do texto. Para que a Mira usa a inteligência artificial? Basicamente, para duas coisas. Para personalizar a prática. Então, cada aluno, mesmo numa turma, a gente pode ter alunos em níveis diferentes. Isso acontece muito quando a gente dá aula em escola. Não necessariamente todos os nossos alunos têm o mesmo nível. Então, como é que a gente usa a Mira? E a gente, às vezes, não consegue dar atenção para todos eles com tantos níveis na mesma sala. Marshall deve saber exatamente o que eu estou falando. Então, o aluno, quando ele entra na plataforma, ele faz um teste. Ele é nivelado para esse teste. E, de acordo com o nível individual de cada aluno, ele começa as suas práticas. A partir do momento que ele vai evoluindo, a plataforma vai levando ele para outros níveis. Então, a prática passa a ser adaptativa e personalizada. Então, o aluno tem uma atenção e o desenvolvimento somente para ele. E como é que essa prática ela é acompanhada? A plataforma gera relatórios de desempenho individuais e esses relatórios são analisados pelos professores e também encaminhados aos pais. Qual é a prática recomendada? Os desenvolvedores recomendam que os alunos leiam basicamente 1 hora por semana, ou, para ser um pouco mais concreta, de 5 a 10 histórias por semana. As histórias são pequenas, geralmente elas demoram de 2 minutos no nível inicial, e quando ele vai avançando, elas passam para 4, 6 minutos. E ele vai tendo o resultado, e ele vai se engajando com esse resultado, e vai ficando cada vez com vontade de ler mais. Isso é o que a gente tem observado. Agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho qual é a experiência do aluno quando ele faz esse teste de nivelamento. Now we're going to try something else. Before you start reading, I have a few instructions for you. I would like you to read this story aloud for me. Read until you reach the end of the story or until I tell you to stop. Try each word, but if you come to a word that you do not know, you may skip it and read the next word you know. I'm going to count down and then you can start reading. Remember to read loud enough for me to hear. Let's get started. Ready? Set? Start. Jim comes home from school. Dad took Jim out the back yard. Jim saw a black dog by the pool. Dad said, "Jim, this is your new dog." Jim felt so happy. Jim said to his new dog, "I will name you Rex. Do you want to play ball, Rex?" Rex ran fast after the ball. He gave it to Jim. Jim and Rex played ball by the pool. Jim, the ball went in the pool. Rex jumped in the pool to get the ball. Rex got all wet. He was soaked with water. He
was soaked and got Jim wet too. So it's saving your story, and then it's going to let you do a practice story where you get to pick one that you want to read. So you'll get to see. And when you're picking the one to read, she's not just going to listen. If you make a mistake, or if she wants to tell you something fun, she might give you an idea. Okay? Great work, you are all finished. I'm going to log you out so you can. Ok, então, vocês acabaram de ver exatamente em tempo real como é que é feito o teste de nivelamento. Esse teste de nivelamento, para alunos de língua inglesa como uma língua estrangeira, a gente geralmente coloca exatamente esse nível, que seria um nível de primeiro ano. Quando você faz esse nivelamento, então, o que acontece? Alguns alunos ficam nesse primeiro ano, alguns alunos são levados ao segundo estágio da plataforma e outros ao terceiro estágio da plataforma. Mas não necessariamente todos os alunos da mesma turma estão no mesmo nível, como eu já tinha dito. E, a partir daí, a plataforma, então, ela seleciona 5 textos para cada aluno, porque ela também dá a esse aluno uma escolha de que texto ele quer ler. Vou mostrar para vocês agora a prática e uma das formas de intervenção. Depois, no fim, eu vou mostrar, porque a plataforma corrige os alunos de diversas formas. E, às vezes, ela faz o aluno repetir palavras, não necessariamente porque o aluno tenha errado a palavra, mas porque é uma palavra que a gente chama de content word, uma palavra importante de vocabulário e que é importante que o aluno reforce. Por isso que a gente diz que não somente a plataforma, ela se destina a melhorar a pronúncia e a fluência de leitura, mas também o desenvolvimento desse vocabulário. Então, vou passar agora um outro vídeo para vocês verem. Hi, Zara, I've selected 5 stories for you: flower, a street or zoo, I need sand, big small, and the life cycle of butterflies. Which story would you like to read? Ready? Set? Start. It sometimes has interesting pattern of strips or patches. Let's drill in. This word rhymes with stripes. Now you try reading this word. Strips. Stripes. The adult stage also migrates or colonizes new places. Colonizes. New places to live. Let's drill in on migrates. Watch my friend's lips say migrates. Migrates. Now you try reading this word. Migrates. Way to go. Please answer these 2 questions.
Basicamente, a gente passou agora por uma experiência de prática do aluno. Então, o aluno tinha uma escolha, 5 histórias, quando ele poderia escolher qual que ele queria ler. Ele escolheu a história dele, ele lê a história, uma história bem curtinha, uma história de 1 minuto e 24, e a plataforma, então, ela faz 2 tipos de intervenção. Na palavra migrate, ela mostra também o significado e dá um fato sobre essa palavra, e a palavra colonizes, na onde ela repete a palavra. Então, assim, existem... não, ainda tem, vocês também viram um terceiro tipo, onde é também mostrado como o som é produzido e articulado. Por quê? Quando a gente fala uma língua, a nossa boca, a nossa língua, o nosso dente está acostumado a fazer um certo movimento. Quando você fala outra língua, esses movimentos são diferentes. Até mesmo por isso que a gente diz que em inglês o TH é tão difícil de falar em the, ou os consonant clusters também tão difíceis. Então, o aluno, ele vê, ele tem a possibilidade de ver como esse som é formado. E uma coisa engraçada que eu já vi alunos dizerem assim para mim: a plataforma é muito legal, porque ela tem pessoas e pessoas reais. Ou seja, a inteligência artificial virou pessoas, e os seres humanos, pessoas reais. Eu achei essa observação bastante interessante. Então, falando um pouco mais agora, um pouquinho mais de detalhes para vocês verem a experiência do aluno. A primeira coisa, a correção. A Mira não corrige todas as palavras. Por quê? Você já imaginou, como é que eu vou aprender a gostar de ler se cada frase a plataforma vai me interromper em todas as palavras que eu errar? Não é assim. Ela vai fazendo pontualmente correções escolhidas e ela tira algumas palavras onde ela não corrige para poder, o aluno tem um pouco mais fluência. Então, vou mostrar para vocês. Essas palavras aqui, a Mira não corrige essas palavras. Então, a, am, and, are, não são corrigidas. Por quê? Como são palavras de muita frequência, se cada erro ela parar para fazer essa intervenção, o aluno não lê. Outra coisa é que dificilmente a plataforma ela faz alguma intervenção na última palavra da frase. E aqui, assim, e eles já fizeram várias pesquisas para dizer o porquê que eles escolheram essas palavras, para não fazer intervenção, e qual é o papel do professor em relação a essas palavras. Outra coisa importante é como o professor vê a prática do aluno. Quando o aluno lê, a gente consegue ver em verde as palavras que ele pronunciou corretamente, em vermelho as palavras que ele teve algum problema. Essas palavras também, eu tenho então aqui qual é o percentual de palavras corretas, e eu posso ver por frases também, e que tipo de correção, e que tipo de erro foi. Porque o aluno pode ter pulado uma palavra, o aluno pode ter tido um problema de pronúncia com a palavra. Então, também é mostrado para o professor qual foi o tipo de erro que o aluno fez. Hoje em dia, como todo mundo está online agora, a plataforma incluiu também correções em amarelo, que são palavras onde houve um ruído externo que interferiu na sensibilidade da plataforma conseguir detectar o que o aluno leu. Então,
Então, quando acontece muito ruído externo, ela coloca em amarelo, ela não considera a palavra nem correta, nem errada. Falando um pouco mais sobre as formas de correção, eu vou mostrar para vocês agora quais os tipos de correção mais usados pela plataforma. A primeiro jeito é quando a plataforma, ela não somente corrige a pronúncia, mas ela quer que o aluno vá além disso. Então, ela mostra a palavra, ela lê a palavra e ela põe uma imagem. Então, o aluno consegue fazer uma associação entre a palavra e a imagem. E não necessariamente uma associação direta, né? Que a gente está falando de patches, ele está fazendo uma brincadeira com a pele da girafa. A parte também do fonema, né, a parte fonética, onde o aluno vê uma intervenção humana, onde um humano é pessoa e não um humano inteligência artificial, essa é ótima. Faz todo o movimento da palavra, e assim, para nós brasileiros, né, Marjorie sabe aqui comigo, a gente tem uma dificuldade grande com as vogais curtas e longas, porque a gente tem só 7 sons de vogais em português, enquanto que em inglês a gente tem 20 sons de vogais. Então, assim, é muita diferença você saber quando você faz um I longo, né, de big, e quando você faz um I longo de beef. Então, é muito importante para o aluno ver essa movimentação, lábio, boca, lábio, dente, língua, do native. Às vezes também, eu não sei como vocês foram alfabetizados, mas eu fui alfabetizada silabicamente, como a maioria das escolas, né? Algumas escolas aqui no Rio de Janeiro têm o mesmo tipo de alfabetização nos Estados Unidos, onde eles alfabetizam foneticamente. Então, isso também é uma possibilidade, por exemplo, na palavra beat, seria b-i-t. O aluno faria isso também, e que a gente não está usando isso na cultura inglesa, porque a gente acredita que a maioria dos nossos alunos foi alfabetizado silabicamente. Outro jeito importante que faz com que a correção ela seja uma intervenção diferente é quando, ao invés dela corrigir, como vocês viram também, ela fala que stripes rima com tribes. Ela mostra outra palavra e mostra a rima. Então, é outro tipo de correção também. Então, ela fala que feeding rhymes with speeding. Então, o aluno vai fazendo essas associações de sons conhecidos. A gente não usa isso, né? Como eu disse para vocês, que a gente, quando tem para o aluno ver quantos sons estão envolvidos na palavra, é uma prática que é muito usada nos Estados Unidos, porque eles aprendem assim, eles fazem primeiro os sons. E no ensino de língua inglesa, por coincidência, eu conheci uns professores russos, e na Rússia eles fazem assim também. Eles, antes de começarem a estudar uma língua estrangeira, eles estudam a fonética da língua, os sons separadamente, para depois começarem a aprender a língua. Outro tipo também de correção é quando ela simplesmente mostra a palavra, ela dá um pop-up da palavra que foi não necessariamente pronunciada errada, porque às vezes a plataforma também acha importante que certas palavras que tenham maior frequência na língua sejam repetidas. E quando o aluno está repetindo, ele tira a atenção do texto, foca naquela palavra. Então, é uma forma de ter esse desenvolvimento do vocabulário.
A gente não usa essa, né, de novo, falando sobre isso. Outras vezes ela simplesmente pede a repetição, que a gente está acostumado a fazer quando a gente está drilando, né, em sala de aula. Desculpem minha licença de falar drilling, drillando, né, mas quando a gente está drilling na sala de aula, que a gente pede para o aluno repetir 3 vezes a palavra. E outra coisa também isso aqui ainda não existe na plataforma. Hoje em dia, quando o aluno acaba de ler, a plataforma faz sempre uma pergunta de compreensão de texto, bem simples, uma múltipla escolha, mas eles vão agora introduzir mais perguntas durante a leitura, porque às vezes você quando lê muito, você nem lembra mais o que leu, se você realmente está lendo em voz alta. Tá? Agora, falar um pouquinho das dicas, né, que os desenvolvedores deram para a gente. A gente teve bastante, como eu disse, a gente vem fazendo os testes com a plataforma desde o final do ano passado. A gente começou, nós temos algumas turmas piloto, começamos com algumas turmas pilotos. Em fevereiro, a ideia era ter momentos dentro da sala de aula e momentos de dever de casa. E, de repente, no dia 17 de março, fomos todos para casa. E aí, a gente teve que dar uma parada, porque era muita coisa para o professor aprender. O professor tinha que dar aula pelo Meet. O professor tinha que aprender a compartilhar tela, compartilhar som, convencer os alunos a abrirem as câmeras, cuidar do chat. Então, a gente parou o primeiro piloto que a gente teve, que a gente chamou de piloto 1.0. A gente teve alguns problemas com a plataforma, que a gente acreditava que era a velocidade de internet no Brasil baixa, principalmente com todo mundo indo para o online. Passamos meses tentando descobrimos que não era isso, porque como a plataforma é uma plataforma online, ela depende da linguagem, do idioma, ela ia falar linguagem, ela depende do idioma do browser. Então, passamos, assim, meses com a plataforma corrigindo tudo, porque a gente lia em inglês, ela corrigia a gente em português, então a gente errava tudo. Até que, finalmente, num troubleshooting com os devs da plataforma, a plataforma, a primeira vez que está sendo testada num país que não tem a língua inglesa como uma das línguas, como primeira língua, porque ela é usada nos Estados Unidos e no Canadá. Eles descobriram que se a gente não trocar a língua do browser para inglês enquanto usamos a plataforma, ela não consegue corrigir. Quando a gente descobriu isso, a gente ficou muito feliz, porque tinham sido meses, vocês todos devem ter bastante pesquisadores aqui, então vocês sabem como é que é a nossa vida de pesquisa, né? A gente vai num caminho, passa meses, e de repente dá aquele trigger, e você fala, meu Deus, tem que começar a minha pesquisa toda de novo. Então, a gente começou toda a pesquisa de novo, agora em setembro. E a plataforma agora está funcionando sem problema, está entendendo os alunos, não era problema de velocidade na internet. A internet funciona até uma internet 2, Mbps, a gente achava que precisava de 10. Então, assim, não é considerado uma velocidade muito alta, funcionando na casa de todo mundo, mas a gente demorou muito para entender isso, como toda pesquisa, né? A gente também teve muita dificuldade nesse ambiente online a conseguir fazer com que o aluno, demonstrar para o aluno como entrar na plataforma,
fazer o teste, escolher suas práticas, porque a gente tinha começado com alunos de 8 anos e a gente também demorou bastante para entender que para o aluno ter uma maior destreza digital, a gente precisava começar com os alunos mais ou menos com 11 anos. Então, a gente também aprendeu isso. A gente aprendeu outra coisa também, que a plataforma não necessariamente vai na nossa velocidade, ela vai na velocidade que ela está processando o áudio. Então, às vezes ela para numa palavra, tipo aqui, né? Tim wants to go on a fun run, e os alunos ficavam. Tim wants. Então, foi outra descoberta que o aluno ele pode e tem que ler na velocidade natural dele, e a plataforma vai processando, ela está gravando e ela não dá um resultado. Por quê? Porque ela capta essa gravação, e ainda 24 horas ela faz algumas intervenções, porque ela é uma plataforma que tem machine learning, então quanto mais dados ela tem, mais ela aprende, mais ela refina. Aprendemos também que no início os alunos estão tão impressionados em ler alto, e interagir com a plataforma, que no início eles não conseguem acertar nenhuma das perguntas de compreensão de texto, mas que depois, com a prática, eles começam a fazer isso. Então, a gente também teve que aprender que não pode exigir isso no início. A plataforma, outra coisa que a gente acabou de aprender, geralmente, no ensino de língua inglesa, a gente, aqui no Brasil, usa muito as medições, eu não sei você, Marjorie, mas a gente na cultura usa bastante as medições do CEFR. Então, a gente diz se o nosso aluno é nível A1, se o nosso aluno é nível A2, se o nosso aluno é nível B1. A plataforma, ela usa o que eles chamam de word correct per minute, é a velocidade, porque existe uma curva de desenvolvimento, porque se eu começo a falar na minha língua muito devagar, é muito entediante para quem está me escutando, mesmo que eu fale corretamente. Então, a plataforma usa essa medida. Só que no mundo de inglês como uma língua estrangeira, não é essa medição que a gente usa. Então, a gente também descobriu que a plataforma pode trocar essa velocidade. E ao invés dela usar word correct per minute, ela pode usar o nível lexical do aluno, ou seja, um nível de vocabulário, e aí a gente tem uma tabelinha que faz uma adaptação desse nível de vocabulário para o nível de A1, B1. Então, a gente também descobriu isso. A gente pensou também aprendemos, porque no início a gente queria que o aluno lesse 1 hora por dia. Só que se o aluno não lê uma história inteira, a plataforma não dá nenhuma pontuação para ele, não pode falar sobre o progresso dele. Então, a gente também aprendeu que a gente tem que escolher número de histórias. 1 história, 2 histórias, 3 histórias. Bem, voltando então, como é que passou a ser a experiência do aluno? A gente entregou para os alunos os logins, os alunos fazem o seu primeiro teste. Com esse primeiro teste, as práticas são selecionadas de uma forma personalizada e ele começa a sua prática. Quando ele começa a prática, ele sempre tem 5 histórias para escolher e ele escolhe cada história. Cada aluno tem a sua própria escolha, não necessariamente eu e Marjorie, se estivermos no mesmo nível, teremos a mesma escolha de histórias, porque eu vou começando a escolher um tipo de história e a Marjorie vai escolhendo outro tipo de história. E a plataforma vai entendendo, sabe que nem o Netflix,
que a gente tem a nossa listinha de filmes prediletos. Então, ela vai adaptando. Quais são os textos prediletos da Flávia? Quais são os textos prediletos da Marjorie? Para quê? Para poder tentar fazer com que o aluno se engaje cada vez mais na leitura. E, além disso, tem toda a parte de acompanhamento do progresso do aluno, que eu vou mostrar para vocês também. Por que a gente se interessou em testar a plataforma Mira quando a gente conheceu essa plataforma? Esse gráfico de barras aqui mostra como é que a gente aprenderia a ler se a gente tentasse aprender sozinho. A gente não conseguiria aprender, a não ser que a gente fosse um gênio. Se a gente usasse só aplicativos, sem a intervenção de um professor, a gente também aprenderia bem pouco. Se a gente, na nossa língua, como é que a gente aprenderia tendo um professor ou tendo a Mira? Mesma velocidade. Eu estou falando leitura, tá, gente? Não estou falando alfabetização. Agora, o que tem acontecido com os alunos hispânicos que moram nos Estados Unidos ou com os alunos da parte francesa do Canadá? Eles estão aprendendo muito mais rápido com a plataforma do que com o professor. Por quê? Isso ainda estão sendo feitos estudos, né? Mas alguns dados já foram coletados, e esses dados nos dizem que a personalização, a inteligência artificial não fica cansada, nem fica de mau humor, nem perde a paciência. E a possibilidade do aluno ter o professor e fazer sua prática sozinho. Esse relacionamento que não tem julgamento nenhum. Não estou querendo dizer que nós, professores, fazemos tudo para não julgar, mas às vezes o aluno se sente julgado, é uma coisa dele, né? Então, com isso, o aluno se solta mais, ele pratica mais e ele evolui mais rápido. Ô, Marjorie, será que eu estou falando muito? Vamos fazer alguma pergunta, algum comentário agora? Seguindo, a gente faz depois. Tá. Tá interessante aqui, pelo que eu estou vendo no chat, o pessoal está gostando bastante. Já tem algumas perguntas, pode Então, tá prosseguir. bom. Então, eu vou continuar aqui, que eu estou falando, né? Não, meu professor está gostando. Então, basicamente, vou falar um pouquinho de relatórios, né? Então, o que nós, professores, o que a gente olha, como é que a gente vê o aluno? A primeira coisa, a gente vê, a cada prática que o aluno faz, a gente vê quais foram os alunos que fizeram essa prática, se eles completaram a prática, e qual foi a nota deles. Aqui, ainda está com a medição americana desse word correct per minute, a gente não está mais usando isso, a gente está usando o Lexile Level, nível de proficiência de vocabulário, para depois fazer uma comparação com o CEFR. A gente vê também o texto do aluno, e quando eu olho aqui, eu vejo, gente, o que aconteceu com a Chandra? Por que ela tirou só 39? Aí, quando eu vejo alguma coisa que chame a minha atenção, eu abro a prática, eu posso escutar a prática também. Escuto a prática, aí eu descubro essas coisas que eu falei. A plataforma parou numa palavra, o aluno ficou repetindo, ou o aluno não completou. E aí eu vou podendo fazer intervenções pontuais e personalizadas. E aí eu vou podendo ajudar os alunos. Isso aqui é basicamente a prática do aluno. Em pontinhos brancos são todos os textos que o aluno leu. E tem uma coisa também bastante interessante. Imagine que eu estou no nível 1, começo a ler, e vou lendo os textos e vou melhorando, e a plataforma me coloca no nível 2. Na hora que ela me coloca no nível 2, o que acontece com a minha prática? Eu vou fazer mais erros, porque eu estou num texto muito mais difícil. Então, o aluno também tem que entender,
isso a gente também teve que contar para eles, né, que a gente também não conhecia, que quando ele muda de nível, então, assim, eu posso estar olhando um relatório de um aluno e falar, ué, o que aconteceu com a Joana? Ela é uma excelente aluna, de repente caiu tanto, e aí o que eu descubro? Que a Joana já está lendo um texto muito mais difícil, com uma estrutura gramatical muito mais difícil, com frases muito mais elaboradas. E aí é o meu momento de falar, Joana, professora, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. É que seus textos estão muito mais difíceis, você agora está numa nova etapa. E como eu disse para vocês, a gente trocou esse word correct per minute, que não é uma medição que a gente esteja acostumado aqui no Brasil, pelo Lexile Level. E, obviamente, se a gente está fazendo isso com uma turma, porque a gente tem que entender as diferenças do uso dessa plataforma nos Estados Unidos e aqui. Eles usam essa plataforma porque estudos foram feitos que até o terceiro ano os alunos têm que estar com um nível de leitura perfeito. Caso isso não aconteça, ele começa a ter problemas em outras matérias. Aqui o que a gente quer é que cada vez mais o aluno vá desenvolvendo seu nível de vocabulário. Então, as nossas expectativas são diferentes. Então, não acontece, a gente não compara turmas, porque cada aluno tem o seu desenvolvimento. E você tem, assim, por cada aluno, todos os textos que ele leu, todo o engajamento que ele leu, e você tem a possibilidade de ver prática a prática. Então, assim, quando eu estou dando aula, usando a plataforma, estou checando o desempenho dos alunos, ou o desempenho dos alunos, dos professores envolvidos na pesquisa, eu vou entrando e vou vendo, assim, aqui, por exemplo, 79, depois ele caiu para 39, eu vou olhar isso aqui, porque eu tenho quase certeza que ele mudou de nível de texto, que ele estava com um texto muito mais complicado, com frases muito mais complexas. Então, tem toda essa parte de análise de dados, e a gente, então, o tamanho do vocabulário. Então, a Mira tem também uma área toda para as famílias, né? Onde as famílias podem ter acesso às perguntas mais frequentes, podem conhecer a plataforma, podem ter toda a instrução, quais são as perguntas mais frequentes. Isso eu já mostrei também. É basicamente isso, gente. Eu acho que já falei da plataforma bastante. Estou pronta agora para a gente poder bater um papo, falar um pouco sobre perguntas. Vou parar de compartilhar a tela para a gente poder conversar. Bom, eu acho que eu vou começar falando. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, todo mundo queria falar, mas eu também fiz várias anotações aqui. Que bom, Márcia. Durante a apresentação, assim, para perguntar. Na verdade, para fazer alguns comentários também, partindo um pouco da nossa realidade lá do Instituto, do nosso campus, né? Porque, por exemplo, eu sou a única professora de inglês, então eu dou aula para todas as turmas que têm inglês, então eu conheço aí todos os alunos, né? Acho que é muito importante quando você começa falando que a tecnologia está para ajudar e não para substituir, né? Eu tenho visto muito isso agora nesses tempos de pandemia, porque você acaba tendo que se virar, né? Então, acaba que eu tenho encontrado vários recursos que a gente consegue realmente fazer um trabalho até mais individualizado com os meninos, né?
saber onde estão errando mais, onde estão errando menos, e a partir disso conseguir construir aulas, construir interações, assim, né, que vão enriquecer ainda mais aí o aprendizado deles. É óbvio que não é nada tão complexo e tão completo quanto a Mira, fiquei, assim, maravilhada. Queria, inclusive, alô, diretor, tá me ouvindo? Mas, só para você entender, no campus, a gente faz um trabalho mais voltado para abordagem instrumental de leitura, né? Sim. Então, os meninos, eles estão acostumados, assim, eu trabalho bastante as técnicas, as estratégias de leitura com eles, e, bom, todo aquele conteúdo relacionado ali com a leitura mesmo, né? Então, acho que para eles, assim, fica até... Eles conseguem até compreender, assim, o tanto que é legal por terem muito contato. E, assim, infelizmente, a gente ainda não conseguiu arrumar um esquema para trabalhar a pronúncia, né, a leitura em voz alta, que seria, assim, extremamente legal de fazer com eles, né. Eu estou tendo uma experiência que alguns deles estão participando da Olimpíada de Inglês esse ano, então eu consigo escutar, assim, os áudios via WhatsApp, e aí eu já senti que deu uma diferença danada, porque daí a gente tem um grupo no WhatsApp, né, então quando eu sento para fazer as correções, eu vejo que é uma constante, eu já vou mandando, falando, esse U a gente não faz assim, esse E não é assim, isso é um pouco mais longo. Então, assim, os benefícios disso, assim, até para eles se localizarem melhor na leitura, né, porque a gente sabe que tem coisas que às vezes a gente está lendo em inglês e não consegue compreender, mas a gente escuta e fala, é isso, né? Eu acho que para o aluno faz, assim, toda a diferença. Então, achei, assim, sensacional. Tanto em relação ao que você falou do avatar, né, que vai ser mais diverso agora. Agora vai ser diverso. Né, das correções mesmo, mostrando a pessoa pronunciando, né? Eu estava até acompanhando os meninos aqui conversando no chat, que eles não gostavam muito dessa coisa dos símbolos lá fonéticos, né? Que geralmente vem do dicionário, porque é muito difícil. Então, às vezes, fica com esse estigma do difícil, né? Quando, na verdade, você vendo ali, visualizando como que aquele som é articulado na nossa boca, para eles fica uma coisa, assim, muito melhor. Então, gostei bastante, assim, dessas formas de correção, né? São formas de correções muito didáticas, assim. E eu acho que isso tudo contribui muito para a formação deles, assim, para a confiança, né? A segurança de poder praticar, de cada vez mais crescer dentro da língua inglesa. E aí, só antes de eu ir para as perguntas, assim, eu queria aproveitar e dizer que eu achei ótimo também você contar para a gente um pouco desses percalços, assim, até dos erros, da tentativa, porque, assim, eu vi muitos alunos conversando aqui, do tipo assim, também sou pesquisador, é assim mesmo, mas, às vezes, quando a gente transpõe isso para o aprendizado de língua, e você também deve ter muito contato com isso, os alunos geralmente criam barreiras, né? Eles acham que, assim, a primeira tentativa tem que ser aquela, e aí, às vezes, cometem um errinho e já ficam travados, entende? Então, assim, falando mais para os alunos, assim, né, gente? Lógico, né, para todo mundo que está assistindo, é interessante a gente notar como até uma coisa que é tão complexa, tão completa, né, tão legal, também teve que passar por ajustes, também teve que passar por correções, e não é a gente, né, enquanto aprendizes de língua aí, que vão ser, assim, temos que ser perfeitos o tempo todo, assim. Eu acho que o mais importante é a gente se divertir, né, enquanto a gente constrói esse conhecimento, se permitir tentar, né, e utilizar mesmo o inglês aí para agir dentro do mundo, né, que eu acho que esse é o objetivo de, enfim, todo mundo que trabalha com língua estrangeira. E aí, Marjorie, você falou uma coisa que eu acho bastante interessante, que é o erro, né? A gente não tem como acertar se a gente não errar. Exatamente. A gente tem que errar, continuar tentando, ser persistente, que, assim, a gente vai fazer quase um ano testando a plataforma, né? E a gente não para de aprender.
Eu estou louca para ver as medições, porque agora, como é que a gente vai? Eu vi uma pergunta aqui. Essa plataforma ajuda no ensino da língua inglesa? Eu vi essa pergunta do Lucas. Lucas, eu estou louca para descobrir isso, sabia? A gente esse é exatamente um medidor que a gente tem, a gente está usando a plataforma com turmas, e a gente tem turmas espelho, ou turmas shadow, como a gente chama, na verdade, seria chamar mirror, mas a gente chama turmas mirror, da Mira, ficou muito confuso, a gente resolveu chamar de turmas shadow, né? Então, turmas que não estão usando a Mira, e a gente vai ver se há realmente uma diferença de ganho linguístico entre essas duas turmas, porque é uma pesquisa ainda, né? E como o Marjorie disse, vários pesquisadores aqui, não sei ainda, a gente já fez o primeiro teste, que a gente botou todos esses alunos, tanto da turma espelho, como da turma com a Mira, para lerem um texto do nível deles em voz alta. A gente está pilotando até o fim de novembro. Em novembro, eles vão ler o mesmo texto, o que já tem um errinho aí nessa medição, mas tudo bem, tá? Eles vão ler esse mesmo texto e a gente vai ver qual é a diferença de ganho. Então, assim, é um aprendizado, a gente está ainda no momento de exclusividade com eles, né? A Cultura conseguiu essa exclusividade com os desenvolvedores lá da plataforma, para até mesmo a gente entender se a plataforma vai dar esse ganho para a gente, e se ela vale realmente ser usada para língua estrangeira. Então, por que a gente aceitou fazer essa pesquisa? A gente está ainda com essa exclusividade. Legal. Eu ia perguntar se já tem alguma publicação sobre o assunto, assim, de repente, para dar uma lida mesmo, sim, ou se ainda está nessa fase mais de experimentação, as publicações vão vir mais depois, assim. A gente está nessa fase ainda, assim, eles nos Estados Unidos, você pode entrar na plataforma deles, né, que é a Mira Learning, né, eles nos Estados Unidos, eles já funcionam em várias escolas, eles também estão implementando, tendo resultados, assim, bastante satisfatórios no desenvolvimento de leitura, principalmente agora nessa pandemia, né, e a gente tem que ensinar a Mira também o que é erro de pronúncia, o que é accent brasileiro, né? Então, eu também tenho tentado, quando eu entro na plataforma, dizer, não, Mira, isso aqui é nosso jeito de falar. A gente não vai falar nunca world. Não vamos falar assim, Mira, não vai dar certo, entendeu? Ao mesmo tempo, também, já ensinei para ela que ela tem que tomar cuidado com a tendência, eu não sei se vocês têm aqui no Rio, a gente tem muita tendência da invenção de um E no fim das palavras monossílabas. Então, ao invés de falar bag, o aluno vai falar bag. Então, a gente já contei isso para a Mira, tem que tomar cuidado aí com isso. E ela já percebeu a nossa dificuldade das long vowels e da letra R, N e M. Sim, então, muito marcadinho, né? Muito marcado. A gente não marca o N e o M como eles marcam, né? Eles marcam muito o N no palato, né? No run, e o mum, né? Na boca, e a gente não faz isso, então isso ela já percebeu. Mas a gente está ainda nessa pesquisa. Entendi. Legal. Vamos para mais perguntas, então. Ótimo. Deixa eu pegar aqui. A Yasmin perguntou: professora, acredita que a Siri no futuro seja útil para ensinamento de línguas estrangeiras? Super acredito. Outro projeto, outra pesquisa que a gente começou também é com a Alexa. Alexa, aquela eco caixinha, né, da Amazon. A gente tem essa outra pesquisa também. Por quê? A Alexa desenvolveu, vocês não sei se já ouviram falar, Alexa Skills,
que são programas onde você tem histórias em RPG. A Disney fez essas histórias em português, tem várias histórias em inglês, onde o aluno vai escolhendo o fim da história. 1, 2, 3 matemática, então você pode fazer também um pouco de CLIL, né, de Content Learning Language, Interdisciplinary Language, que você pode ensinar matemática e inglês. Então, isso acopla bastante com a parte da SPOT, do programa bilíngue, né, do Edify. Ele tem também projetos como Lemonade Stand, então vai dando para o aluno assim, olha, você tem $5, mas o tempo, aí você vai fazer uma limonada para vender a limonada, só que tá dando chuva. Quantas jarras de limonada você vai fazer? Então, tudo isso, então assim, eu acho que o Siri também, porque você pode perceber, foi um exemplo de um desenvolvedor. Tanto a Mira como o Siri, como a Alexa, como o Google Home, eles precisam se acostumar com a sua voz. E quando ele vai acostumando com a sua voz, como, de novo, é machine learning, ele vai aprendendo a entender você. Então, ele vai aprendendo a entender você, aí você vai ver que se ele não entendeu, porque você pronunciou a palavra errada, aí você vai ficar curioso, aí você vai, olha lá no Google, lá como é que aperta aquele símbolozinho para poder ver como é que fala. Então, isso vai gerando essa curiosidade do aluno. Então, acho que Siri, acho que Google, acho que Alexa vão ajudar muito no ensino da língua inglesa. Você concorda comigo, Marjorie? Concordo, eu acho assim, é óbvio que o humano, ele desempenha uma parte muito importante, né? A gente tem a questão que é sócio, né? E eu sou, inclusive, da sócio, então eu gosto muito dessa parte, mas as ferramentas estão aí para ajudar a gente cada vez mais. Não quer dizer que, mas na minha época eu não aprendi assim, que a gente não pode começar a aprender desse jeito, né? Eu acho que, inclusive, muito inteligente da nossa parte utilizar isso para o nosso aprimoramento, né? A gente vê aí, ninguém estava esperando que no dia 17 de março fosse todo mundo para casa e tivesse até agora, né? Então, assim, essas ferramentas, eu acho que em 2020 tiveram, assim, estão tendo, né, uma importância fundamental para todas as áreas, né? E eu consigo ver, inclusive, que às vezes hoje eu consigo trabalhar coisas de uma forma que é muito mais legal, muito mais divertido para os meninos. Eu consigo ter um relatório das atividades dele muito mais completos, às vezes, do que se eu fosse dar uma atividade em sala, por exemplo. Então, eu super concordo com isso, concordo de verdade. Assim, a gente saber balancear e usar mesmo. Exatamente. Uma coisa que eu vi, assim, que eu achei bacana, eu fiz um curso também por causa da plataforma, de inteligência artificial, com colegas do mundo todo. E eu achei uma coisa bastante interessante o que a professora de estatística fazia com o avatar. Ela pegou um avatar, um que se chama até, se você quiser olhar, My Talking Avatar. Eu vou escrever aqui no chat, que vale a pena. E o que ela fazia com os alunos dela? Ela, toda vez que ela tinha que dar, assim, as regras, né? Regras da sala de aula, ou queria falar o que o aluno tem que fazer dentro de casa, teria que falar sobre as avaliações, queria falar sobre a importância, que não fosse matéria, falar sobre a importância do respeito um ao outro, etc, etc. Ela usava o avatar dela falando, todo se mexendo, assim. E dava uma leveza dentro desse momento que a gente está online, né? Então, ela estava lá com os alunos, interagindo nessa parte socioemocional, passando o conhecimento dessa forma humana que a gente precisa ter, e de vez em quando ela introduzia um pouco de tecnologia com esse avatar, e os alunos gostavam bastante, entendeu? E aí os alunos mais tímidos fizeram um outro projeto, pegaram esse avatar, Marjorie, e se apresentaram. Então, pode ser um projeto, olha só, my name is Lucas, o que eu pretendo fazer, estou estudando engenharia, estou estudando marketing, o que eu quero fazer para a minha comunidade, e botar lá no avatar dele, o avatar se mexe,
faz assim, sabe? Muito bacana. Ah, é bem legal mesmo, assim. Eu tenho feito uma experiência muito nos tópicos de gramática com os meninos, então eu consigo fazer uns joguinhos, eles vão, fazem, e depois na nossa aula a gente faz alguma brincadeira, assim, a gente interagindo. Então tem funcionado bastante, eu vejo que eles estão produzindo mais do que produziam antes, assim, e eu acho que é isso que a gente já falou, né, sobre o uso, a gente dosar esse uso, a gente entender como que a gente pode tirar um proveito melhor, né, para o aprendizado, para a nossa sala de aula. Tem aqui muitas perguntas, ô Flávia, sobre onde que eles fazem o nivelamento na plataforma, se é grátis, como que consegue a plataforma. Você já tinha explicado sobre a exclusividade da cultura. Você pode só voltar nisso um pouquinho para quem chegou depois? Eu vou explicar. Atualmente, como a gente topou fazer a pesquisa, né? Estamos há 1 ano fazendo essa pesquisa, conhecemos os desenvolvedores, eles vieram aqui, fizemos um acordo, a gente tem uma exclusividade com eles, até essa pesquisa acabar, até a gente ter dados, porque a gente também está ajudando nesse desenvolvimento. Até a plataforma entendeu o nosso Brazilian Accent, que accent não é muito engraçado, né? Conversando com o pessoal de marketing, aqui no Brasil mesmo, não, mas você não pergunta para o seu professor, what about my accent? Eu falei, não. Accent, não, gente. Accent não é erro. Porque eu falo desse jeito aqui, né? Se eu morasse em São Paulo, eu ia falar de uma forma diferente. Se eu morasse no Rio Grande do Sul, diferente. Minha família é do Amazonas e de Pernambuco. Todo mundo fala diferente. Eu tenho sotaque carioca forte. Então, o que é accent? Accent é sotaque. Então, a gente nunca vai corrigir accent. O meu português não é melhor do que o português de alguém da Bahia, que não é melhor do que o português de alguém do Rio Grande do Sul. São diferentes sotaques de uma mesma língua. Então, isso é que a Mira precisa aprender. O que é pronúncia, o que está errado fonologicamente, e o que é o nosso accent. Porque na hora que a gente abrir a boca, a pessoa vai saber, a Flávia é brasileira. Exatamente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas pessoas perguntam assim, por que quando eu abro a boca o pessoal já falava você é brasileira? Né? Como é que eu faço para tirar isso? Como se fosse uma doença. Isso não é para tirar. Esse ano, acho que isso foi uma coisa muito boa, assim, no teste dessa plataforma. Porque esse ano eu tive com esses especialistas de leitura, né, todos doutores, né, com o dono da plataforma, com os desenvolvedores, e eles sempre falavam assim, é tão bonito esse accent brasileiro, né, é como se ele tivesse um molejo. Falei, é bem brasileiro mesmo. Né? Sim, com certeza. Eles falam que o nosso português é bem cantado, né? A gente canta muito, né? A gente bastante. Aqui, deixa eu pontuar aqui um comentário que a Jennifer fez. Ela é minha aluna no 1º ano. Ela falou assim, professor, uma coisa que a senhora tinha dito que nós não vamos acertar... Peraí. Nós não vamos... Só um instantinho, gente. Nós não vamos conseguir as coisas, né, de primeira, que até a plataforma tem erros, né, sobre aquele comentário, voltando aí nas questões dos erros. Ela disse que participou de um workshop de inglês e a professora disse a mesma coisa em relação à pronúncia também, né, e aí citou uma frase, que eu não falhei, eu só descobri 1000 maneiras que não funcionam, que é do Thomas Edison, criador da lâmpada. E ela falou que tem uma outra frase que é muito boa também. If you fail to plan, then you were planning to fail. Que é, né, exatamente, fala um pouco sobre o processo. O que acontece? Eu uso bastante a plataforma como aluna, até mesmo para eu entender a plataforma, para eu ver... E eu já descobri, por exemplo, coisas assim, na minha pronúncia mesmo, que eu estou cansada de saber que eu não sei, tá? Que vejo muito a plataforma tentar me ajudar, sabe, Marjorie? Então, por exemplo, aquele L que a gente chama de dark L, né? Que é dificílimo de falar, porque a gente não enrola a língua desse jeito. Então, a palavra, por exemplo, banquinho, que é a palavra stool. Então, assim, a Mira já me corrigiu, coitadinha, acho que assim, umas 25 vezes nessa palavra.
Não tem jeito ainda. Mas, o que acontece? Eu já sei que eu estou falando da palavra errada. Continuo tentando. Cada vez eu me aproximo mais. Na hora que eu for falar stool, todo mundo vai entender que eu falei banquinho, tá? E a plataforma me ajudou muito, e é uma coisa assim que eu vejo dos nossos alunos, que assim, você perguntar o que você acha mais bacana na plataforma? Eu acho as vogais, sabia? As vogais longas, as vogais curtas, e o R, porque eu não sei vocês, a gente aqui no Rio tem muita dificuldade com R em inglês, para a gente falar run, run, porque o nosso R é diferente, tá vendo? A gente pega o R mais assim. Eu não sei, então, se você pegar Em Rondônia, parece São Paulo. Parece, é mais, é mais fácil para ele. o paulista fala run, ran, perfeito. Ran é igualzinho. Para a gente aqui no Rio é mais difícil, então a gente erra muito R. Sim. Então, ela também detecta isso. Então, ela tem essa sutileza, e assim, e com essas diferentes intervenções que ela fala, você não percebe que ela está, às vezes, te corrigindo 1000 vezes. Outras que não mostraram é o seguinte, às vezes, quando ela vê, por exemplo, eu e minha palavra estou, né? Então, ela já tentou de todos os jeitos. Já me mostrou que é um banquinho. Já fez eu repetir a palavra 3 vezes. Já fez eu ler a frase que tinha a palavra, como se eu nem estivesse percebendo, sabe, Marge, a palavra que eu estava errando, tá? Cansada de saber que era o tal do Dark L. Então, assim, ela vai fazendo isso. Então, por exemplo, ela vai tendo. E outra coisa, se ela perceber assim, a Marjorie, toda vez que eu faço ela repetir 3 vezes, ela esquece. Mas quando eu faço ela repetir a frase, ela não percebe o que ela corrigiu, mas ela corrige mais fácil. Ela vai mudando a intervenção. E ela vai apresentar para você, Marjorie, mais intervenções que funcionem melhor para você. Nossa, que legal. Muito interessante mesmo. O Afonso, só para complementar isso que você disse, o Afonso é um professor do nosso campus, né? Ele está comentando aqui que, na real, ele já ouviu alguns professores americanos que nós somos o povo mais preocupado com pronúncia que existe. Que eles não ligam muito para isso desde que se consiga entender, né, o que está sendo dito. Concordo plenamente com o Afonso. A gente é psicótico com pronúncia, a gente é perfeccionista, a gente quer falar do jeito mais... Mas, sim, existem alguns erros de pronúncia que, às vezes, fazem com que você não entenda. Que aí é o tal dessa... Lá vou eu me repetindo, mas essa vogal longa, por exemplo, assim, se eu perguntar para você, where do you live? Né? E você for dizer para a pessoa, I live, né? Mas você já está indo embora, entendeu? Então, assim, algumas vezes você vai precisar realmente fazer essa diferenciação, porque você vai mudar muito o significado da palavra. Outras vezes, não, no caso do meu stool, né? Ou no caso da palavra, várias vezes meus alunos me perguntam, teacher, como é que eu vou falar o world? Eu falo, gente, eu tenho uma ideia sensacional. Fala que nem os ingleses, que eles não falam R, eles falam muito mais fácil, eles falam world. Para falar tanta língua. E aí, essa palavra eu tenho um British accent, não tem problema nenhum. Então, concordo com você. Outra coisa que a gente fala também, que às vezes não é fácil, e que a gente às vezes não mostra para os nossos alunos, é o passado, o ED e os diferentes sons, né, Marta? O laughed, wanted, né, o stopped, o T, o ID, o D. Então, essas coisas sim, mas eu acho que eu concordo com o Afonso. A gente é super preocupado demais, meio perfeccionista, talvez. Não, com certeza. E aí, só complementando também essa ideia do Afonso, e que você acabou de falar, a Denise Mota, ela colocou aqui que talvez influencie o fato de que o brasileiro cresce sofrendo preconceito com as pronúncias da própria língua, né? Aí fica um pouco travado. Aí, querendo ou não, a gente entra em discussões, assim, da própria sociolinguística, de como que a gente vive o português, né? Porque o Brasil é um país de dimensões, assim, continentais. Nossa. Então, de todo mundo falar o mesmo português, né? E a gente cresce ouvindo coisas do tipo, eu não sei falar nem português, vou falar inglês.
vou aprender uma outra língua. E aí eu fico assim, como assim? Não sabe falar nem português? Olha só você aqui. Então, acho que tem um pouco. Eu concordo com você, Márcio, 100%. Assim, a gente de gerações bem diferentes, né? Eu acho assim que o mundo evoluiu muito. Então, eu acho assim, e nisso eu acho que a tecnologia colocou a gente mais perto, né? Então, uma das coisas que eu mais gostei quando eu comecei a viajar com Google, com formação de educador Google, eu virei Google Innovator, foi conhecer pessoas do país inteiro. Foi conhecer pessoas de cidades pequenas de Minas Gerais, cidades pequenas do Sul, pessoas do Piauí, pessoas de João Pessoa, agora pessoas de Rondônia, né? Então, assim, conhecer pessoas do país inteiro, assim, de ver o tamanho do nosso país e de ver como tem coisas incríveis sendo feitas pelo país afora. Eu sei que carioca é meio assim, olha só para o seu umbigo mesmo, mas assim, eu acho que isso tem mudado. Eu acho que isso tem mudado na educação. Fico muito impressionada com o estado de Minas Gerais na educação, que tem se mostrado assim numa curva de desenvolvimento muito maior do que no Rio de Janeiro, de São Paulo. Sim, eu sou de Minas. Ah, não sabia. Mas assim, eu vejo então que assim a internet, essa pandemia tem feito com que a gente fique mais próximo, troque. Essa troca é muito rica. E nessa troca de sotaques, e nessa troca de costumes, a gente vai aprendendo mais, porque não tem nada mais forte para mim do que diversidade. Não, com certeza. E enriquece muito a gente, a nossa visão de mundo, né? A língua, ela vai muito além, assim, da comunicação, né? Ela expande os nossos horizontes, assim, e a nossa tolerância também, porque acho que quanto mais a gente conhece outras variantes do português, do inglês, e enfim, né? A gente se torna mais tolerante com a cultura do outro, a gente passa a entender melhor o outro, né? E a interagir melhor com os outros seres humanos. O Eric aqui, ele disse pra gente o seguinte... acho que meu erro ao falar das frases é justa a pronúncia, porque eu tento falar com pronúncia e sai embolado, né? Mas isso é uma questão de prática, né, Flávia? O que você diria aí para o Ed? Eu acho que é uma questão de prática, porque também, assim, a gente não vai... Nada se aprende em um dia, né? E o aprendizado de uma língua estrangeira é um processo. E é um processo longo, não é um processo curto. Então, às vezes, as pessoas... aprender inglês em 2 anos. Não vai aprender inglês em 2 anos, né? Se a gente... Depende do que você quer. Qual é o seu... Até onde você quer subir aquela escada, né? Você quer... eu adoraria subir o Everest, mas eu sei que se eu não subir até agora, eu acho que agora vai ficar meio difícil, entendeu? Mas eu posso pensar assim, eu quero tirar dentes, né? Ir na trilha do carteiro. Então, isso eu vou fazer. Então, a minha expectativa é essa. Para essa expectativa, para eu ter esse inglês, para eu poder me comunicar, para eu poder ler, para eu poder estudar, eu preciso chegar a que nível? Um nível B1? Então, mas eu não vou começar do B1. Eu vou ser A0, eu vou ser A1, eu vou ser A2, eu vou ser B1. E hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades de prática. A gente tem podcast, a gente tem Siri, a gente tem a Mira, a gente tem Netflix, a gente tem... Na minha época, se eu quisesse escutar uma coisa, gente, era uma dificuldade. Eu tinha uma fitinha cassete que eu tinha... rádio. Eu ouvia rádio, eu tinha tal da fitinha cassete, onde eu colocava a fitinha cassete. Não tinha nenhum programa na televisão que falasse outra língua que não fosse português. Sim, era bem... Hoje tem tudo isso à disposição do aluno. Então, acho que assim, é um pouco de interesse, um pouco de paciência e tentativa e erro. Estudo, né? E tentativa e erro. Exatamente. James e a Isabela, eles fizeram comentários parecidos, assim, só para complementar mesmo aquela ideia da tentativa e acerto, da perseverança, do erro. O James falou sobre quando os americanos vêm para o Brasil, né, que eles não ligam mesmo de falar algumas palavras erradas, né, que eles querem se comunicar, né, mesmo que o importante é a comunicação ali.
E a gente é tolerante, né? Aí é engraçado, porque a gente, quando tem, eu não sei, é muito do povo brasileiro, né? Eu sou muito fã do meu país, então, assim, a gente, quando vê uma pessoa, a gente quer ser simpático, a gente faz um esforço danado para entender, mas isso também existe lá. Eu acho que a gente se cobra muito. Porque às vezes é mais fácil a gente ser tolerante com o outro do que com a gente mesmo, né? Até com os nossos filhos. A Infelizmente. autotolerância, o autocuidado é muito mais difícil, eu acho. Exatamente. A Isabela disse aqui, temos muito esse negócio de perfeição mesmo, como se o errar para aceitar tivesse fora de cogitação, quando na verdade não deveria, né? Quando deveria ser uma constante, né? Quando a gente devia aceitar isso melhor. Isabela, eu vou te contar uma história de eu não vou dar o nome dele não, mas ele é considerado em língua inglesa o papa de uma dessas abordagens. E aí, numa convenção internacional, ele começa tentando fazer uma piada. A piada era assim: todo mundo diz que a gente aprende com nossos erros. Aí ele vem com a seguinte infeliz frase: mas quem é que realmente acha legal o seu aluno errar? Olha, não tem mais o que esse doutor consiga fazer para readquirir a empatia dos seus colegas de profissão. Porque ele tocou no princípio da educação, errando que a gente aprende. Porque para tentar, a gente tem que estar pronto para errar. Porque se a gente for tentar só querendo acertar, a gente teria fechado esse projeto lá em fevereiro. Sim, a gente não teria aprendido nem a andar, né? Vamos pensar assim, se a gente... Caiu, parava de andar, né? Não dá. Não, exatamente. O Afonso, ele fez uma colocação aqui que eu queria até que você também discutisse um pouco comigo sobre ela. Que é libertador aprender a falar outro idioma, mas é importante termos a consciência de que não falaremos como nativos e que, na verdade, nem temos essa necessidade, assim. Eu super acho legal essa colocação de que a gente não tem essa necessidade. E eu acho importante, inclusive, a gente desconstruir um pouco esse mito desse falante nativo, né? Porque a gente pensa muito, é lógico, a gente tem os standards, né? Que são... eu acho, na verdade, que está muito ligada a razões políticas, econômicas, né? Quem que a gente acaba decidindo que são aí os falantes nativos, assim. E a gente fica muito com essa impressão, né? Tendo essa mitologia aí desse falante nativo. E acaba, às vezes, se comparando com isso. O que você teria para comentar sobre isso? Tem muita coisa para comentar sobre isso. Inclusive, assim, eu conheço pessoas que acham que um professor nativo é sempre melhor do que um professor não nativo. E, para mim, essa premissa, ela é 100% errada. Não é nem 98%, não, tá? Vou ser bem radical. Por que eu acho isso? Porque eu não estou... Primeiro, eu estou falando com um professor nativo ou eu estou falando um nativo que dá aula? Porque ser professor de uma língua é muito mais do que como eu vou falar essa língua. É como eu vou ensinar essa língua. E porque também pesquisas já foram feitas que a pronúncia dos meus alunos não tem nada a ver com a minha. Uhum. Ela tem a ver com eles, com a performance deles, com a prática deles. Mas o que é mais importante? É mais importante um professor que sabe o que está ensinando, um professor que tem a cultura da língua, um professor que estudou para ser professor, um professor que conhece a gramática, porque eu vou ser bem sincera, eu conheço muito mais a gramática da língua inglesa do que eu conheço da língua portuguesa. Eu acho que, às vezes, quando eu escrevo em português, eu tenho uma filha que é advogada, e eu estou meio na dúvida, eu falo, filha, você pode, por favor, dar uma olhada? Porque como eu não escrevo muito em português, às vezes eu fico até meio assim, será que eu cometi algum erro aqui, tem algum erro de vírgula, porque as vírgulas são diferentes em inglês. Então, eu acho que esse folclore tem até um
Uma empresa de treinamento de professores em São Paulo, que há pouco, semana passada até, falou sobre isso. Ela até chamou essa palestra de Vamos Desmistificar o Native Speakerism. Uhum. Então, eu acho assim, os melhores professores que eu conheço são non-native. Conheço alguns professores native excelentes, mas professores. Então, eu sempre falo isso. Uma vez, eu fui dar aula particular e me pediram todos os meus diplomas. Ah, você poderia me dar seu currículo? Eu falei, sério, gente? Vou ter que agora dar tudo o meu currículo para poder dar uma aula particular. Me deu uma preguiça, sabe? Mas aí eu falei, não, tudo bem. Vou passar meu currículo. Passei meu currículo com os diplomas, mas depois eu não quis dar aula particular, não. Porque eu pensei, gente, já não tinham me recomendado para a pessoa? A pessoa não poderia ter uma aula comigo para ver se ia gostar ou se não ia gostar? Ela queria o quê? Saber todos os meus títulos? Eu quase falei para ela, arruma um professor nativo. Exatamente. Exatamente, assim, eu não sei como é que tá essa prática aí no Rio de Janeiro. Em Rondônia, assim, não vi muito acontecer, mas aí os meninos podem me falar aqui no chat se tem. Mas em Minas, né, que foi onde eu nasci, cresci, passei a maior parte da minha vida, era muito comum os cursos terem o professor gringo para chamar os alunos, né? Então tinha aquele intercambista que estava aqui, queria fazer um dinheiro, e aí ele ia para o cursinho de inglês fazer aquelas aulas show com os meninos para falar que tinha, enfim, um nativo ali no. Aqui no Rio também foi bastante de modinha, sabe? Bastante de modinha. Só que, por exemplo, empresas como Cultura Inglesa, as maiores empresas, só contratam professores formados. Você tem que ter letras. Então, como você tem que ter letras, aí a gente não tem nativos, né? Muito raramente. Alguém que a mãe é americana ou inglesa, casou com um brasileiro, fez faculdade de letras, mas não. Mas na minha época de aluna, essa prática existia, sim. Eu passei muito por isso quando eu era aluna também. Hoje, aqui na cidade onde os meus pais moram, a gente tem muito disso ainda, assim, né, de contratar sem ser professor e etc e tal, mas eu acho que é igual você disse, assim, tem toda uma formação por trás, né, e tem toda, assim, uma mudança, não sei se você sentiu isso, mas do olhar, assim, para essas questões, assim, do aluno, perceber ele enquanto sujeito, com fragilidades, assim, que eu acho que acaba se perdendo um pouco quando a gente... Marjorie, você mencionou uma coisa muito importante, né? Nessa pandemia, a gente viu a importância do socioemocional. Sim. E o socioemocional, ele passa pelo sociocultural também, né? Então, a importância de você ter um professor que entende você, que entende a sua cultura, que entende as suas dificuldades, que entende as suas... A gente fala inglês o tempo inteiro, né? Que consegue olhar você e enxergar as suas weaknesses, as suas strengths, suas forças, suas dificuldades, e vai poder ajudar mais você. Então, assim, quanto mais aculturado ele esteja com o seu universo de alunos, mais fácil esse diálogo. Sim, com certeza, concordo plenamente. A Yasmin está falando aqui que lá em Rondônia também acontece isso, para passar essa cultura. Mas ela acredita que seja mais para passar a cultura do lugar, não para dar aula de línguas, assim, propriamente dito, entendeu? E não para ser mais um intercâmbio cultural ali, da pessoa contando como que é lá, falando sobre os aspectos culturais da vida, né? Deixa eu ver aqui mais. Gente, pode mandando perguntas no chat, tá? Que eu tô vendo que o pessoal aqui, eles empolgaram na questão do falante nativo, estão contando vários casos aqui. Entendeu? Mas esse caso dos falantes nativos, eu estou dizendo, acabou de ter
Vamos desmistificar o native speakerism. Sim, eu tenho um capítulo na minha dissertação, eu li tanto sobre isso, que é só sobre essa questão do mito do falante nativo, né? Porque, assim, hoje os meninos, a gente tem acesso a seriado, a filme, né? Então, a gente tem esse input linguístico, assim, que vem direto da fonte, sem precisar, né, viajar e etc. Mas antigamente, né, assim, eu falo quando eu era bolsista na faculdade, fazia estágio em 2012, né, por aí, 2013, ainda tinha muito essa cultura do tipo, eu não vou para lá porque eu não vou viajar, para que eu vou falar? Eu nunca vou falar igual um falante nativo, eu não nasci lá. Então, eu escutava muito isso, assim, né, durante a minha trajetória. Hoje em dia, eu percebo que os alunos não têm isso, justamente porque eles têm todas essas possibilidades de acesso aí que a internet está disponibilizando para a gente, né? Eu falo outra coisa também, Marjorie, assim, a gente tem que pensar qual é a beleza da língua inglesa, né? Eu sempre, assim, eu gostava muito de começar a falar isso com os meus alunos. Por que o inglês é uma língua que a gente é tão importante aprender? Não é porque eu vou falar com americano, não. Não é porque eu vou falar com inglês ou porque eu vou falar com canadense, mas é porque essa língua vai permitir com que eu fale com pessoas do mundo todo, que vão acabar tendo as pronúncias delas, os accents delas, e que a gente vai conseguir se comunicar. Então, você vai conseguir falar eu conseguia falar com os pesquisadores russos. Não falo uma palavra de russo. A gente falava inglês. Conseguir falar com os indianos sem falar uma palavra de hindi, sei lá, não sei nem a língua exata, dependendo do lugar, né? Falar com os chineses em inglês. Então, eu tive aluno japonês, eu tive aluno russo, então, e o meio que a gente tinha de comunicação era inglês, ninguém estava preocupado, porque também a pronúncia das consoantes em russo eram impossíveis, eram muito mais difíceis do que em inglês. Chinês, então, gente, indiano, nossa, em hindi, né, na verdade. Então, assim, essa é a beleza. Então, quando eu digo assim, para que aprender inglês? Para poder se comunicar com esse mundo enorme, né? A gente que está cada vez mais interconectado, né? Exatamente. A Naira perguntou como sair do Hi Lorena. Não sei se você está familiarizada, mas tem um meme que é do tipo assim, duas menininhas, e aí elas começam assim, hoje a gente vai falar inglês. Aí uma fala, Lorena, e aí, entendeu? E assim, pelo que eu entendi aqui, seria como sair desse básico, né? Se você teria alguma dica, de repente que você goste mais. Olha, eu acho que como sair desse básico é aumentar ao máximo o seu tempo de exposição à língua. Eu sempre falo isso para os meus alunos, aumentar como? Gente, eu sou fã número 1 desse tais de podcast. Tem podcast de tudo. Tem podcast de blogueira, tem podcast de astronauta, tem podcast de político, tem todo tipo de podcast possível. Então, escolhe um assunto que você gosta, comece com um podcast. Pega um podcast curtinho, vai usando subtitle, tem aplicativos, até uma coisa assim, tem um que eu acho assim, super interessante, chamado Cake. Não sei se vocês conhecem. Sou curiosa, então saio Cake. Cake usa inteligência artificial também, tá? Então, Cake é muito bacaninha. Por quê? Ele vai pegando pedacinhos de séries e ele vai colocando para você ouvir e ele vai ensinando você vocabulário. E aí você vai aprendendo expressões, tipo assim, what's up? Em vez de hi, Lorena, what's up? Nothing new, ok? E aí já saí do hi, Lorena, né? Então, ele vai ajudando você a você sair. Outra coisa que eu também sou fã, por incrível que pareça, é o tal do Duolingo. Sim, Você vai fazendo Duolingo grátis, mistura com um pouquinho de Cake, ouve um pouquinho de podcast. Meus alunos bem básicos, às vezes eu digo assim para eles, lá vou eu.
Gente, eu amo Friends. Eu não sei se vocês já viram, quantas vezes vocês já viram as 8 temporadas. Mas, assim, então, quantas vezes eu já vi aquilo ali, eu não sei. Assiste uma vez com legenda, assiste uma vez sem legenda. E aquilo ali vai familiarizando. E aí você vai cada vez, conversa com Siri, conversa com Google, vai pedindo as informações. Outra coisa, troca o browser do computador para inglês. Troca a língua do telefone para inglês, se arrisca. Exatamente. Você sabe onde estão as coisas. Exatamente. A primeira coisa, eu voltei a estudar italiano recentemente, né? Então, eu estava parada desde 2014. Então, assim, e para voltar, eu fiz exatamente tudo que eu falo com eles, eu vou fazer, é porque eu fiz enquanto aprendiz de língua mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi trocar idioma de Instagram, Facebook, e-mail, tudo para aquela língua, assim, para ter aquele contato diário. Fiz muito isso que você falou do Friends com Harry Potter, porque, assim, eu sou viciada, né? Então, assim, aí foi o primeiro filme que eu assisti sem legenda, ou com a legenda toda em inglês. Eu acho que é justamente isso, trazer a língua para a sua realidade, né? Tem uma frase da Ofélia Garcia que ela fala que as línguas, elas pertencem às pessoas que habitam, assim, diferentes espaços, né? Então, trazer a língua para o nosso espaço. Porque, às vezes, assim, eu vejo gente, eu me identifico e tal, mas aquilo pode caber no seu dia, né? Igual você falou, tem podcast sobre tudo, né? Então, eu acredito muito nisso. Gente, além de podcast, tem YouTube hoje. YouTube. Não tem nada melhor do que YouTube. Você quer aprender alguma coisa? Pega um vídeo assim, por exemplo, você sabe cozinhar, né? Sabe fazer uma panqueca. Aí você vai, põe uma receitinha de panqueca em inglês, gente. Aí você vai aprender um monte de coisa e você fala assim, que tal de story é esse? E aí, que tal de baiter é esse? Aí você vai fazendo as suas associações. Então, acho que isso daí dá para sair do Hi Lorena. Exatamente. O James aqui, ele também traz, né, uma coisa muito interessante, que inclusive ele mostrou na minha última aula, que é um site chamado Hi Native, onde você começa a ajudar pessoas de outros países que vêm para o Brasil ou que têm interesse pela língua, e eles também ajudam vocês com determinada, a gente, né, com determinada língua. Então, é como se fosse uma troca ali que você vai fazendo com o pessoal que está vindo de fora. Nossa, que bacana isso! Gostei disso, Hi Native. Não, eu gostei. Denis, olha só, tem um outro site que eu também gosto muito, chama Brainly. O Brainly, ele faz um crowdsourcing. Eu digo que ele é o Tinder da educação. Mas é verdade. Por quê? Vamos lá. Eu sou boa em matemática, né? Marjorie é boa em inglês. Aí eu vou lá, me cadastro e falo, olha, eu vou ajudar vocês em matemática. A Marjorie vai ajudar em inglês. Aí a gente vai dando match. Então, dei match com a Marjorie. Então, eu ensino ela lá um pouquinho de matemática, ela me ensina um pouquinho de inglês. E tem gente, assim, tem filhos de amigos que entraram nesse Brainly porque tinham dúvidas em matemática e agora já estão ajudando os outros. Que então, legal. A gente tem muita coisa hoje. Ó. A gente já falou de cake, a gente já falou do Brainly, a gente já falou do Hi Native, a gente falou do Duolingo. Então, assim, tem muita coisa. Tem o Duolingo de criança também. Eu não sei exatamente o nome, mas tem um também para criança. Então, tem muita coisa que eu acho que, dependendo da sua independente, da sua idade, do seu interesse, é só trazer esse personagem em língua inglesa para dentro da sua vida. Exatamente. É que você que gosta, o Diogo acabou de falar que ele interagia com um aplicativo chamado Replica, que era inteligência artificial, programada para ser seu amigo. Aí tinha tanto written quanto speaking em inglês e ajudou bastante a ampliar o vocabulário. Você vê quanta coisa? Replica, Hi Native. Gente, eu vou sair daqui com uma lista maior que a de vocês. Eu estou notando, tá, Lu? Vou passar depois para vocês fazer as minhas artes do Canva.
e mandar para vocês aí os aplicativos, para vocês darem uma olhadinha. Eu gosto de um também, não sei se você conhece, que é o Blue Canoe. Eu acho que não conheço também. tem, porque igual ela falou que a gente também estuda, né, enquanto professor, eu estou fazendo um curso também pela Relo. E é sobre English Skills para professores. E aí a gente trabalha muito com Color Vowel Chart para trabalhar essa questão dos sons das vogais longas e vogais curtas, né, dentro da nossa boca, lugar de articulação. E é muito legal. E esse Blue Canoe, você recebe diariamente tarefinhas para você ir fazendo, e o próprio aplicativo, ele vai falando, essa pronúncia aqui sua foi 99% correta, foi 70% correta. E aí você vai conseguindo fazer também os ajustes. Eu falei com o pessoal da Olimpíada, não sei se eu falei em todas as turmas, não. Mas é bem interessante também, o Blue Canoe. O Marjorie, o Cake também. Você recebe todo dia. E o Cake ainda tem uma outra coisa. Ele tem uns diálogozinhos, onde você, por exemplo, a gente está conversando. Então, o Hi Lorena, né? Agora me lembrei do Hi Lorena, da Yasmin, não é? Não me lembro se é da Yasmin ou da Jéssica, mas anyway. Da Naira. Então, ele tem, vocês, Hi Lorena, você pode até ter aí ele fala, Hi Lorena, how are you doing today? Ou então, what's up? Ele vai indo num diálogozinho e você pode ser a Lorena, ou você pode ser a Marjorie, e você vai trocando os papéis. Aí quando você lê, ele te dá uma nota. Ele não dá nem nota, ele dá letra A, B, C, tenta de novo. É bem legal também. Que legal. O Hugo Afonso aqui também colocou o Andy English, que é um app de chat, né? Um speaking, porém só para escrita, para você ir fazendo com a escrita. Também vou anotar aqui. Opções são o que não faltam, né? Não, tem um outro também, um app chamado Chat Class. Sim, é o que está sendo usado na Olimpíada de Língua Inglesa com os meninos. Eles recebem o aplicativo. É muito legal, porque ele mistura um pouquinho ainda, né? Você ainda pode falar um pouquinho, você escreve, fala, escreve, né? Uhum. E assim... Eu consegui ouvir os áudios dos alunos, assim, pela primeira vez, e eu achei que maravilhoso, primeira vez. É maravilhoso. Agora, assim, indo mais, já que a gente está na semana da ciência e da tecnologia, posso deixar um desafiozinho aqui? Pode, claro. A IBM tem o Watson. E o Watson é um chatbot. E você pode programar esse chatbot para ir conversando com ele em inglês. Que legal. Para quem gosta de programação também, você pode fazer isso com o Scratch Chat. E pode fazer até com o Facebook. Que legal. Você vai criando uma conversinha e vai dando as respostas. Por que não um projeto criar o seu próprio chatbot? Muito legal mesmo aí, ó. Gostei. Já anotei aqui o desafio, vou lançar. Marjorie, você está na universidade, né? Eu não, eu estou no curso, after school. Você tem aí uns desafios bastante interessantes para lançar. Que legal. Vamos trabalhar nisso mesmo. Deixa eu ver mais aqui. O Diego falou da questão dos e-books que estão disponíveis hoje, né? Que esses meninos conseguem fazer download de tudo. Isso. Tem muito material aí, né? A Ana Júlia falou do TOEFL Test, que tem um banco de dados extenso com vocabulário e gramática, tem testes em formato de provas, áudios, joguinhos para aprender e umas coisas assim, que é muito legal, né? Fica interessante aí, já de certa forma acaba te moldando para o teste, né? Quem está aí pensando no intercâmbio, alguma coisa assim, é sempre legal ter ali uma comprovação, né? Da proficiência. Deixa eu ver aqui. A Tamires perguntou qual o nome do aplicativo que a professora citou. Tamires, a gente citou tanto aplicativo que eu fiz Tamires, será que é o Cake que você está falando? O Cake, o Duolingo? Do desafio olha que só, né? Do Watson.
Agora tem o Watson. Eu vou escrever o Watson aqui, gente. O Watson. Ó, para fazer o chatbot, vocês podem olhar para o Watson. E vocês podem olhar para o Scratch. E tem o Scratch próprio. da criação de histórias mesmo? Isso. E tem o próprio chatbot do Facebook, que dizem que é fácil. Uhum. Vou olhar isso daí. Ai, deixa eu ver, Watson. Beleza. Cake. Beleza. Gente, o nosso tempo tá aí, chegando aí no limite. Quem tem mais perguntas, a hora é essa. Vamos lá. Eu não conhecia o Scratch nesse sentido, eu conhecia mais de escrita mesmo, de fazer historinha, né? Que os meninos podiam. Você pode fazer historinha, você pode fazer jogo, e você pode criar um chatbot. Sim. Ó, a Jéssica perguntou se implementar o inglês em tudo, implementar, né? Tipo, mudar a configuração do smartphone para inglês ajuda. É o que a gente tinha conversado também, né? Tudo assim, Jéssica, porque o que acontece? Quanto mais a gente diz uma coisa, é o seguinte, quando é que a gente aprende uma palavra nova em inglês, né? A gente aprende ela, quanto mais encontros com ela a gente tem. Esses encontros, eles têm que ser de formas diferentes, eles precisam ser encontros, você precisa ler, você precisa escutar, você precisa escrever, e estudos comprovam que, geralmente, para você aprender uma palavra nova totalmente, você precisa de 10 a 12 encontros. Então, se você precisa aumentar os seus encontros com as palavras em inglês, você tem que aumentar as suas possibilidades de encontrar as palavras. Então, é como a gente disse, troca a língua do computador, troca a língua do smartphone, coloca legenda em inglês na Netflix, entra no aplicativo, você vai aumentando tanto a sua exposição que vai ficando cada vez mais fácil você aprender. E por que eu falo palavras? Porque tem uma outra frase, daquelas frases de que eu vou cotar e não lembro quem disse, tá? Então, cotando, não é minha, que diz o seguinte: quando para você dizer exatamente o que você quer dizer, e não o que somente você consegue dizer, você precisa de palavras, mais do que de gramática. Eu quero dizer que uma pessoa é bonita, eu quero dizer que a pessoa é linda, eu quero dizer que a pessoa é especial, ou simplesmente quero dizer que ela é maravilhosa. Então, é totalmente diferente. Mas se eu só sei falar bonita, eu vou falar bonita, muito bonita, muito, muito bonita. Exatamente. Nossa, legal, bem legal. O Diogo, ele disse que ia fugir um pouco do assunto de aplicativos e inteligência virtual, perguntando, assim, na sua opinião, qual é a melhor maneira de aprender inglês com séries e filmes? Se é com legenda em inglês, português e etc. Eu acho que é um processo, Diogo, assim, acho que primeira coisa, se você não existia isso na minha época, os filmes eram todos dublados, as séries dubladas. Agora não, você tem a possibilidade de escolher a língua. Então, a primeira coisa, não dubla uma coisa que seja em inglês. Escuta na língua inglesa. Se você ainda é um aluno de um nível básico, comece colocando a legenda em português, mas escutando em inglês. Você vai pegar uma palavra ou outra. Se você já é um aluno B1, mais avançado, coloque a legenda em inglês. Ou mesmo não sendo um aluno avançado, você pode fazer o seguinte, Friends, gente, que eu já vi centas vezes, você assiste o episódio que você já decorou com inglês, com a legenda em inglês, porque você sabe o que está acontecendo ali. Então, você vai pegando palavras, você vai pegando expressões. É basicamente isso que o Cake faz. Ele pega pedacinhos de filme, pedacinhos de séries, e te põe aqueles diálogos mais informais. E lê, né? Lê. Eu não estou falando aqui, mas lê.
tudo. Hoje tem tanta coisa para ler blog, ler artigo na internet, livro, e-book, ler. Os próprios posts, né, de Instagram, que eles gostam Post bastante. de Instagram em inglês, exatamente. Bem legal. O Rogério fez uma pergunta aqui. Vocês que falam inglês, com o passar do tempo, esquecem ou ficam sempre praticando? Olha, assim, esquece sim, tá? Mas é meio que nem andar de bicicleta. O vocabulário diminui de novo, o tal do vocabulário. A gramática, elas são regras, né? Então, regras são difíceis de serem esquecidas. Ela é mecânica. Agora, um vocabulário, você vai perdendo quanto menos você usa. Então, daqui a pouco, eu estou falando, é muito, 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 muito bonita. Então, eu tento sempre praticar. Então, tudo isso que eu estou falando, eu faço comigo também. Eu sempre vejo televisão com a legenda em inglês, às vezes eu vejo sem legenda, às vezes, quando eu estou muito cansada, eu vejo com legenda mesmo. O idioma do meu telefone é em inglês, o idioma do meu computador é em inglês. Eu só leio em inglês, a não ser notícias, né? Que eu leio em português mesmo. E eu procuro me interessar, às vezes, agora com Trump e Biden, eu leio as notícias, assisto os debates, para poder estar com o vocabulário em dia. Eu sempre comento com eles, assim, quando a gente está trabalhando a questão da leitura, né? Da inferência lexical, contextual também, a importância da gente saber não apenas as weak words que eu falo com eles, né? Que são aquelas palavras que, querendo ou não, a gente sempre vai falando, né? Mas elas não são exatamente a palavra que a gente quer, né? E a gente tentar focar nas strong words, né? Que são justamente essas palavras que como é que é a palavra que eu refinam, né? Elas vão lapidar ali o que a gente quer dizer, vão passar um sentido mais exato do que a gente quer comunicar, né? Então, é muito importante a gente focar nisso, assim, um pouco mais, né? Eles, inclusive, agora, os meninos do primeiro ano, eles montaram um glossário com os termos técnicos, né? Eu estou juntando tudo, assim, para a gente poder divulgar, né, para as leituras que eles forem fazer, mas, assim, foram uns trabalhos super legais, que às vezes eu, que sou professora de inglês deles, eu não tenho aquele conhecimento técnico, então a gente juntou as duas coisas, e eles foram me mandando os glossários, tem umas coisas maravilhosas, assim, então, para a gente poder compartilhar e ir sempre atualizando, a ideia é que vá sempre atualizando, para que eles construam, né, esse conhecimento aí junto comigo. Eu gosto muito, no glossário, eu faço bastante com os meus alunos, que eu chamo de mind map. Por exemplo, vamos dizer que a gente esteja falando de aviação, tá? Não sei por que aviação, acho que a gente não pode viajar. Vamos lá, aviação. Então, a gente começa com, se eu sou um engenheiro, né, o que eu vou pensar? Eu vou pensar num avião de uma forma diferente. Eu vou pensar no avião, eu vou pensar na turbina, eu vou pensar no freio, eu vou pensar no manche, vou pensando em outras coisas. E eu vou colocando todas aquelas palavras que vão associando. Então, eu acho que a técnica do mind map para um glossário ainda melhora mais ainda a memorização das novas palavras. Sim, a ideia foi justamente essa, eles pegarem um conceito-chave, escolherem 5 conceitos, assim, que se relacionavam, e ficou muito legal, assim, um trabalho que eu sozinha não conseguiria fazer, né, então, assim, é muito mais, assim, que o inglês em si, né, então a gente juntou essas duas coisas, ficou bem legal, quando ficar pronto eu pego seu e-mail e te mando, para você dar uma olhadinha. Eu quero ver, em falar nisso, tem um site ótimo para fazer mind map chamado Miro, tá? Sim, a gente tem um mural colaborativo no Miro, que eles vão dar das aulas, assim, achei bem legal também. Para a gente terminar, gente, porque senão a gente vai exceder o tempo, eu vou fazer uma última pergunta aqui, tá, Flávia? Que é do Kaique. O Kaique pergunta: professora, uma pessoa pode esquecer a língua nativa por muita exposição a outros idiomas e pouquíssimas interações com a língua materna?
Kaique, sabe o que eu acho? Eu acho que eu não, assim, eu vou responder isso, assim, pela minha experiência e sem pesquisas, tá? Mas o que que acontece? Eu vou falar duas coisas. Uma é pesquisa e a outra, a língua materna, ela fica de um lado do nosso cérebro, diferente do lado da segunda língua, tá? Isso se eu não sou uma pessoa bilíngue. Então, eu tenho a minha língua materna de um lado, eu não sei qual é o qual, tá? Vamos fingir que a materna esteja do lado esquerdo e a outra língua esteja do lado direito. Então, se você não tiver uma lesão cerebral, não. Você não vai esquecer a sua língua materna, porque ela está numa parte do cérebro que é só para ela. Por outro lado, eu não sei se vocês já ouviram a história do menino lobo, um menino que não aprendeu a falar e nunca vai aprender a falar. Por quê? Porque esse lado do cérebro, ele fecha aos 12 anos de idade. Então, você precisa aprender a falar até os 12 anos de idade, para você ter no seu cérebro essa parte desenvolvida. E essa parte, a não ser que você sofra um acidente, ela não, você não esquece, porque a outra língua, por mais exposição que você tenha, está do outro lado do seu cérebro. Tem até casos de pessoas, assim, agora eu não me recordo, mas que sofreram um acidente que atingiu uma parte do cérebro, daí perdeu a capacidade de falar a língua materna, mas, sei lá, falava uma língua estrangeira que já tinha estudado, espanhol, português. Exatamente. Porque ela perdeu aquele pedaço do cérebro. Por exemplo, teve um derrame, o derrame afetou a parte do lado materno. Então, mas se ela tem uma língua estrangeira, ela vai poder acessar aquela língua e falar aquela língua. Mas, assim, se não houver nada em relação a isso, e também tem outra parte do cérebro que fala sobre emoção da língua, né? A gente tem um cantor famoso que sofreu um acidente, e quando, assim que ele começou a ficar bem do acidente, ele cantava sem emoção, porque a língua materna e a emoção da língua materna não ficam exatamente no mesmo local do cérebro. É muito interessante, né? Essa parte não é na área de estudo, mas assim, eu acho interessantíssimo. Flávia, você gostaria de dizer alguma coisa? A gente já está chegando na hora de encerrar a nossa palestra. Marjorie, gostaria sim, gostaria de agradecer essa oportunidade, foi muito bom estar com vocês, esse bate-papo foi incrível, essas perguntas, essa troca de conhecimento, e parabéns pela iniciativa científica do IFRO, não é isso? Parabéns pela iniciativa, parabéns para os alunos, para os professores, para todo mundo que pode dedicar seu tempo, que tem interesse em aprender e trocar ideias. Obrigada, gente. E assim, desse lado aqui também queria te agradecer muitíssimo, acho que superou todas as minhas expectativas, assim, foi muito legal mesmo conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer você. Pelo que eu vi aqui no chat, todo mundo gostou bastante também. Então, muito, muito, muito obrigada por hoje, viu? Obrigada a vocês. Tá bom? Então, gente, eu vou ter que encerrar por aqui, tá na hora, né? Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo por e-mail, de repente, né, eu passo para a Flávia também, a gente continua essa discussão aí por outros meios, tá bom? Muitíssimo obrigado, e daqui a pouco tem mais programação da Semana de Ciência e Tecnologia, viu? Bye, bye. Bye, bye, gente. Alligators, bye, 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 butterflies. Tchauzinho. Beijo.